minha introdução. Isso. Eu queria só saber se está todo mundo me ouvindo bem, se o som tá legal. Daí a gente dá sequência aqui. O que você acha? Perfeito, Thiago. Eu deixo na sua mão. Gente, por favor, usem e abusem, no bom sentido, do Thiago. Tá? Tá? Usem e abusem. Vale muito a pena a palestra dele. Tá? Ele tem muita coisa aí para ensinar para vocês. Bom, então assim, o que eu estava pensando aqui, né? Estava conversando com o Chico e que eu acho que seria legal, né? Então, tem uma agenda aqui. Aí, no final, seria a gente fazer um caso, né? Baseado naquilo que a gente vai ouvir, tá bom? Então, de vez em quando, eu vou parar um pouco, eu vou interromper o compartilhamento. Aí, se alguém quiser ligar a câmera também para conversar um pouco, acho que é legal. Esse é um tema que eu acho que é bem importante, realmente, né? Então, posso começar, Chico? Aí, a hora que você quiser sair, você fica à vontade. Deixa eu ver só aqui. Tá faltando mais gente, né? Deixa eu ver. Sim, professor, tá faltando. Geralmente o Jonathan não tá. Vou esperar mais uns minutinhos aí. Mais uns minutinhos. Você continua falando e daqui a pouco. 18 alunos, né? Mas o Jonathan não tá. Entendeu? Quem mais? Professor, me tira uma dúvida. Essa aula tá mostrando aqui pra mim que tá sendo gravada, depois a gente consegue rever e tal, só pra também. Porque eu gosto de rever, porque caso tenha alguma coisa que eu não tenha entendido. Pietra, todas as minhas aulas eu deixo lá e eu mando para vocês. Você tá no grupo, não tá? Era o grupo da faculdade, né? Isso, do WhatsApp, gestão comercial. Sim, eu tô no grupo. Então, aqueles links é onde eu posso ter acesso para assistir a aula gravada de novo. Sim, tá no YouTube, todas elas. Aquelas então que eu mandei beleza. são todas as aulas e ainda tá no próprio sistema da faculdade. Se você quiser entrar também pelo sistema, tá lá. Obrigada, professor. Não, por isso. Tá, deixa eu só ver então aqui quem não tá, né? Deixa eu ver aqui, a Aurélia tá aqui, beleza. Você sabe que eu estou fazendo muita reunião, mas a aula é a primeira vez que estou dando, Chico, então te agradeço a oportunidade. Isso, pô, sem problema. César não tá aí, né? Também. E agradeço a vocês também aí pelo ouvido. Ah, eles vão gostar. Pietra, Raquel tá aí? Não. Michele tá aí? Michele tá. O Andrei? Não, né? Clauderson? Tá. Aqui. Fabiana? Present. Tá aí. Felipe, tá aí. Um presente diferente, né? Tá aí. Mônica? Mônica Rodrigues, não tá aí? Sandra Helena, tá aí. Sheila? Aqui. Sheila tá aí. Sweldon? Também não tá. Tânia? Também não tá. Viviane Carvalho? Também não tá. Tiago Oliveira? Tá aí. Tiagão. Tô aqui. E Júlia? Júlia Carvalho, também não tá. Perfeito. Ok. Acho que não vai vir mais ninguém. Pelo que eu tô vendo. Gente, lembre-se que últimos avisos, né? Vocês têm então que me mandar o trabalho que vocês estão me devendo. Tá? Alguns já me mandaram, outros não. Lembra, eu tinha dado até essa semana para vocês me mandarem. Então, por favor, se não me mandarem até amanhã, eu não vou considerar. E tem o trabalho para daqui 2 semanas, que é a apresentação de cada um daqueles grupos sobre aquele artigo. Então, grupo 1, artigo 1, grupo 2, artigo 2, grupo 3, artigo 3, e assim sucessivamente. Tá? Que seria interessante aí, então, que vocês se preparassem. Ok? E com relação ao pai, depois a gente vê aí como vai fazer. Ok? Perfeito, gente. Então, Tiago, vou deixar você aí com o pessoal, tá bom? O Tiago vai fazer a palestra, eu vou estar remotamente acompanhando vocês, mas eu vou deixar ele falar agora, tá? E assim que ele terminar essa aula, que vai ser mais curtinha,
entendeu? A gente termina um pouco antes por causa da palestra aqui do Tiago. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Não. Não. Beleza? Dúvidas, sugestões, críticas, crises existenciais, financeiras, todas as possíveis e imagináveis. Perfeito, gente. Então, vou deixar o Tiago aí falando com vocês, tá bom? Um abraço, gente. Até já. Pode mandar, Tiago. Então, pessoal, obrigado aí pela oportunidade, tá? Bom falar com todos vocês. Eu espero que eu consiga colaborar um pouquinho aí, fazer um pouquinho de diferença no dia a dia de vocês, tá? Meu tom de voz tá bom? Tela tá ok? Sim. Vamos começar com a seguinte pergunta, né? O que é isso que está na tela? Quem que vocês estão enxergando aí? Mapa. Um mapa. De quê? O que é isso? É um país? Creio eu que seja um país, né? Que não mostra, só mostra só as informações dos oceanos. Mas é para a gente começar já o debate assim, né? É um país. Que país é esse? Aí você me pegou. Esse país, ele fica no norte dos Estados Unidos. A gente está falando aqui, ó, esses aqui são os Estados Unidos. Vocês estão vendo aqui minha telinha? Estados Unidos, né? E aqui é o norte. Esse aqui é o Canadá. Alguém conhece o Canadá? Alguém sabe um pouquinho da história do Canadá? Não. Conheço o Canadá, mas não sei a história. Alguém sabe a população do Canadá, o tamanho do Canadá? Por que eu estou começando uma apresentação de CRM falando do Canadá? Que história estranha, né? Olha o Canadá. Por quê? Por que o Canadá é o berço dos programas de fidelidade? Sabe esses programas de fidelidade que a gente tem? Programa Smiles, que troca por milhas, o programa aí que você tem, o programa de milhas da TAM, ou o programa Mais, do Pão de Açúcar. Por que tudo isso surgiu lá no Canadá e o que tem a ver o Canadá com o CRM? Eu vou começar a explicar para vocês. O Canadá é o segundo maior país do mundo, o segundo. Estava pensando se era o segundo ou o terceiro. A ordem dos países, o tamanho, a extensão territorial dos países, o maior país do mundo em extensão territorial é a Rússia. Depois é o Canadá, a China, os Estados Unidos, e o quinto, quem que é? Brasil. Brasil. Então, o Canadá é um país bastante grande, bastante grande. Agora, vocês têm ideia da população do Canadá? Não. Não? Eu vou falar. Não. Tem 40 milhões de habitantes. O que são 40 milhões de habitantes aqui no Brasil? Equivalente. Basicamente, quase São Paulo, né? Exatamente. Então, você pensa que o segundo maior país do mundo tem a população do estado de São Paulo. Tá? O que significa isso? O que tem a ver isso com um programa de fidelidade? Olha só, imagina um país como o Canadá, que fica lá no norte, que boa parte do tempo é inverno, é frio, pouca gente sai na rua, ou sai mais no verão, né? Uma população pequena, né? Onde você tem que vender. Então, imagina que você é um varejista, você é um vendedor de qualquer outra coisa, tem que vender. Né? Qual que é a diferença disso para o cenário brasileiro? Imagina o seguinte, eu moro aqui no Brasil, eu vou até o Magazine Luiza, eu vou até as Casas Bahia, eu passo na frente, tá um calorão, então eu saio de casa, eu olho lá um liquidificador, olhei, gostei, não achei que o preço está bom, ou talvez o produto ainda não fosse aquilo que eu imaginava, e eu pego isso aí e eu realmente descarto, eu deixo de fazer essa aquisição, eu deixo de fazer essa compra. Tá? Se eu deixo de fazer essa compra, o que acontece aqui no Brasil, onde a gente tem uma superpopulação, né? Onde aqui no Brasil a gente tem um livre acesso a tudo. Bom, se eu deixo de fazer essa compra, vem alguém depois de 10 minutos e compra. Né? Então, assim, você tem aí, pega as ruas comerciais do Brasil,
de São Paulo, etc., você vê a quantidade de gente. O que acontece no Canadá? Se entra lá alguém numa loja, olha, gosta, acha bacana, e não compra, quem que vai entrar depois? Vai demorar um pouquinho, né? Então, o que acontece? O programa de fidelidade, a forma de fidelizar cliente, ganhou uma sofisticação muito grande no Canadá. O Canadá é o seguinte, tem tudo, menos canadense. Né? Então, se você sai na rua, se você vai comprar, meu amigo, você tem que comprar. E se você é meu cliente, eu vou querer que você volte aqui o tempo todo. Tá? Então, assim, os programas de fidelidade, eles buscam reduzir a rotatividade de clientes. Eu tento vender mais coisas para o mesmo público. Né? Então, se, por exemplo, eu vendo para o Thiago, meu xará, eu quero vender para ele de novo no mês seguinte, e depois no outro mês. Tá? E não existe essa possibilidade de eu perder essa chance de vender para ele, porque né, ele não sai de casa o tempo todo. Claro que com essa história toda de pandemia que a gente está vivendo aqui, etc., aqui no Brasil também vocês viram isso, né? Muito e-commerce acabou se desenvolvendo, etc., né? Mas, no fim das contas, a problemática é a mesma. Como é que eu faço para vender mais para o mesmo público, né? Então, assim, surgiu lá no Canadá, tá? E é legal comentar isso, porque o caso que eu trouxe para vocês, aqui no final do nosso curso, nossa palestrinha, é o caso da maior varejista do Canadá, o maior varejista do Canadá. Ele é dono lá de, acho que são quase 3 mil pontos de venda. Só para vocês terem uma ideia, a Casas Bahia, aqui no Brasil, tem 1.000 lojas. Esse maior varejista tem 3 mil, é realmente bastante grande. E ele tem uma técnica de CRM super avançada, e é o caso que eu vou falar para vocês mais no final, tá bom? Tudo certo? Alguma pergunta daqui? Não. Tudo certo, professor. Só impressionado com o tanto de loja varejista dentro do Canadá com essa população. Pois é. Mas você sabe que dentro dessas 3 mil aí, é um bom questionamento. Ele também tem farmácia, né? Então, só a farmácia, eu acho que é 1.000 e poucas, né? Espalhada pelo país todo. Mas é realmente o maior varejista, tá? É como se fosse a Amazon dentro do Canadá, tá? E dentro desses 3 mil aí tem muita farmácia, tá? Uma boa observação. Tem farmácia, tem padaria e tem lojas de departamento também. Tá? Legal, legal. Oi, desculpa. Não, deu ok, legal. Então, assim, o que faz aumentar o engajamento com o seu cliente? Né? O que faz, de fato, você vender mais para o cliente? É você enviar a comunicação correta, no momento correto, com aquela oferta que depois a gente vai ver um conceito interessante aqui, que é o conceito de oferta relevante. O que é oferta relevante? É aquela oferta que não vai te ligar 8 horas da manhã no sábado para vender para você alguma coisa que você nunca comprou na vida, né? Eu, por exemplo, esses dias aqui, de verdade, isso é sem brincadeira, viu? Eu recebi uma voice message, foi ontem, anteontem, aqui no meu escritório mesmo. Eles estavam fazendo uma campanha, uma URA digital, vendendo serviço funerário. Assim, poxa, eu acho que, né, eu não sei qual que é a efetividade do serviço. Às vezes quando você faz um trabalho desse tipo aí, quando você usa uma mídia super massificada, a mídia pode ser muito barata, pode ser que uma mensagem gravada seja muito barato, né? Então, você acaba fazendo isso aí sem muito critério, sem muita segmentação, você não olha o horário, você não olha o canal. É válido? É válido, é válido. Você sabe que tem muitos publicitários que eles pegam a verba de marketing de uma empresa, uma verba grande, e por não ter a tecnologia, a sofisticação para fazer uma análise dos seus dados, ou por não ter um CRM bom, sabe o que eles fazem? Eu pego essa montanha de dinheiro, coloco na Globo, tá, no horário nobre, né, e vou atingir, como se fosse uma grande bazuca, que vai dar o seu efeito, vai. Só que veja, né, olha a diferença. Eu estou fazendo isso sem ter um critério, sem ter uma avaliação do meu público, sem ter uma segmentação. Eu estou simplesmente jogando isso de uma forma mais massificada, tá? Que pode ser uma boa estratégia. Se você tiver muito dinheiro, né,
e não tiver os mecanismos, né, um CRM, uma forma de tratar bem o seu banco de dados, né? Vocês sabem qual que é o minuto mais caro do mundo em TV aberta do mundo? Não. Vocês já ouviram falar do Super Bowl? Sim, já. Eu Super nunca Bowl. ouvi. Super Bowl é o campeonato de futebol americano, que geralmente a final é chamada de Super Bowl, né? Tem o show da Shakira, U2, tem um super show no intervalo, e no intervalo eles têm o minuto mais caro do mundo. Então é ali naquele momento onde empresas de super calibre aí, tipo uma Amazon, uma Volkswagen, uma Ford, elas vão lá e fazem uma campanha, né, fazem um comercial de 30 segundos que custa uma fortuna, tá? Que atinge muita gente, né? Agora, não existe ali uma sofisticação tão grande na segmentação, na verdade é uma mídia super massificada, né? O que eu vou mostrar para vocês aí, no caso desse maior varejista canadense, é como usar a inteligência, como usar modelagem estatística, como usar o CRM, como usar a segmentação, para entender o cliente ao longo do ano todo, tá? Então, assim, se o cliente faz aniversário em maio, não tem por que eu fazer uma oferta de um bolo de aniversário no mês de fevereiro, né? Então, assim, como é que eu consigo, ao longo de um ano, mapear o comportamento de cada consumidor, e entregar para ele uma oferta relevante, tá? Quando eu faço isso, eu começo a fazer, o que está aqui no título, eu começo a engajar o cliente. Sabe quando o cliente ele fica curioso com aquela oferta? Aquele cliente que ele fica esperando quando é que vem aquela oferta? Porque aquela empresa que me atende, né, aquele varejista ou qualquer outro tipo de empresa prestadora de serviço, realmente acerta o meu gosto. Então, realmente acerta, né? Então, vamos supor aí que vocês sejam, qualquer um de nós aqui, seja cliente, por exemplo, da Avon, da Natura, que tem uma quantidade gigantesca de produto. Você imagina se a cada mês eu recebesse aí uma oferta que tivesse tudo a ver comigo, tivesse tudo a ver com aquilo que eu quero, com aquilo que eu preciso. Você imagina se eu tivesse aí um banco de dados na Avon, na Natura, que dissesse o seguinte, olha, esse pote aqui de shampoo, geralmente ele dura um mês. Olha, mas esse rímel, ele geralmente dura 3 meses. Ah, mas esse outro produto aqui, geralmente dura 6 meses. E eu espero, eu tenho aquele momento da venda, e eu espero o momento correto daquele produto estar finalizando, etc., e eu vou lá e entrego para ele uma oferta que tem a ver com aquele momento. O produto acabando, um produto bom, eu entrego ainda com desconto. Isso é legal, né? Isso é como a gente pode tratar bem aí um banco de dados, tá? Como a gente consegue extrair inteligência dele, tá bom? Então, a gente fala um pouquinho aqui sobre o conceito de engajamento de cliente, tá? O que significa CRM, as siglazinhas? É uma sigla Uma sigla em inglês que nós não sabemos falar. Olha, aqui não tem problema nenhum, tá? Agora também a gente agora fala que é Big Data, né? Você já ouviu falar Big Data, né? Tudo é Big Data. Às vezes a gente praticamente não tem aí uma forma tão inteligente de tratar dados, mas a gente fala que é o Big Data. O Big Data passou a ser o banco de dados que a gente tem, né? Na verdade, o CRM é Customer Relationship Management, ou seja, é o gerenciamento da relação que eu tenho com os consumidores, tá? Essa é a siglazinha, e que é tão falada, e de uma certa maneira, às vezes, ela não é tão bem, vamos dizer assim, o entendimento dela, às vezes, varia muito. Tem gente que fala que, olha, CRM é fazer segmentação de público. Ah, CRM não, CRM é simplesmente fazer campanha de marketing. Ah, CRM não, CRM é quando eu tenho a base dos meus clientes. Então, assim, se você perguntar para 3, 4 pessoas, mesmo profissionais do mercado, já experientes, ou quem está aí já há muito tempo, o que é o CRM? Me dê um exemplo de CRM, né? Cada um vai falar uma coisa, sabe? É aquele conceito ali que pode se aplicar de forma diversa, né? Aqui, Jack Welch, né?
um dos maiores executivos aí que a gente teve aí, um dos maiores líderes, presidente da General Electric por muito tempo, acho que falecido ano passado, se não me engano, né? Ele colocou aqui 2 pontos interessantes aí da vantagem competitiva que um CRM pode dar, tá? Eu vou ler, tá bom? Não gosto de ficar lendo slide, mas eu acho que já que está aí na tela, vamos ler, porque acho que isso aí também ajuda a gente a fixar. Então, habilidade de aprender mais rapidamente sobre os nossos clientes e mais rápido que a concorrência. Olha que coisa legal. Ele está dizendo o seguinte, olha, se eu sei qual é a taxa de compra, de quanto em quanto tempo aquele cliente vai comprar, e se eu consigo entregar para ele uma oferta relevante, lembra da oferta relevante que a gente comentou agora há pouco? Se eu consigo fazer isso mais rápido do que a minha concorrência, o que eu consigo fazer? Qual que é a palavra que a gente consegue usar aqui? Eu consigo blindar o meu cliente da concorrência, né? Então, se eu consigo fazer isso, eu consigo blindar, tá? Então, quando você aprende mais sobre os seus clientes, você, a partir daí, você consegue entregar mais ofertas relevantes, e daí o seu cliente fica o quê? Mais fiel a você, tá? E menos a concorrência, né? O CRM também, uma segunda vantagem competitiva, né? A habilidade de transformar esse aprendizado em ação mais rapidamente que a concorrência. Olha só, puxa vida, a minha concorrência está louca para oferecer um produto e tentar fazer com que eu use aquele produto, né? Bom, a gente pegou um exemplo aqui da Avon, da Natura, vamos pensar na Mary Kay, né? Puxa vida, a Mary Kay está querendo que a gente utilize aqui um produto que eles estão comercializando, né? A Mary Kay é do carro cor-de-rosa, né? Vocês já viram, né? Então, assim, como é que eu consigo, né, ter um aprendizado mais rápido que a concorrência, blindar, né, e, de fato, manter o cliente engajado com a Avon, com a Natura, ou com qualquer que seja, tá? Então, acho que é um ponto interessante aí, quando a gente fala de CRM, e formas aí que a gente pode ter, de novo, só fazendo um resumo aí desse slide, né, que cada um tem aí uma certa interpretação, né, cada um responde CRM ou conceitua o CRM de uma forma diferente. Eu trouxe aqui 2 vantagens competitivas que certamente aí é de uma pessoa absolutamente reconhecida nesse meio. Pessoal, dúvidas aqui? Não, professor, sem dúvidas. Sem dúvidas? Espera, deixa eu tirar aqui. Voltar. Chico, tá tudo bem, Chico, por enquanto? Tá me ouvindo aí? Não, acho que agora é comigo mesmo aqui. Tranquilo, professor, sem dúvidas. Tem dúvidas mesmo? Se tiver alguma pergunta aí, alguma coisa que a gente consiga aí interromper, tá? Eu vou voltar aqui a apresentação, e aí vou dar mais uma pausa daqui a pouco, para ver se a gente consegue fazer alguns questionamentos. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só a quantidade de coisas que a gente pode fazer com CRM. Tá? A primeira delas, eu acho que é a mais... Não sei se é a mais importante, mas eu acho que sim, né? E quando a gente fala aí da questão aí de fidelidade, né? Justamente manter informações dos clientes à prova de rotatividade. Eu não quero que o meu cliente entre em rotatividade. Olha que legal. A gente tem uma série de estudos que mostram que um consumidor fiel, ele consome mais do que um consumidor em alta rotatividade. Consumidor em alta rotatividade é aquele que está o tempo inteiro aí experimentando coisas novas, não se mantendo fiel à sua marca. Vou dar um exemplo aqui de uma clientela que eu acho que tem uma boa fidelidade. Quem aqui faz ou já se inscreveu na Smart Fit Academia? Eu faço parte. Fabiana. Eu já ouvi muito falar, mas eu nunca fiz. Eu faço parte também, Viviane. Eu também faço, tá? A Smart Fit é um modelo muito legal, tá? É um modelo que evita rotatividade. Qual que é o modelo da Smart Fit para evitar rotatividade? Uma anuidade muito baixa. Então, assim, sabe aquela história lá atrás, de anos atrás, que, puxa vida, você pagava caro uma academia
e em algum momento você ia lá, cancelava porque você não estava indo, ou não estava indo com toda a frequência, ou não tinha, estava trabalhando demais, né? O que a Smart Fit fez? Eles colocaram um preço bastante baixo, né? Então, o que acontece é, você, assim, né? Uma academia boa, né? Tem todos os equipamentos, né? Um preço ok. E se você não vai por uma semana, por duas, por três, por quatro, você não se sente ali no dever de ir lá e cancelar, porque você não está gastando tanto dinheiro assim, né? Então, quando você trabalha dessa forma, o que acontece? Você faz uma coisa muito importante para o negócio de uma empresa. A empresa é muito valorizada quando ela tem recorrência de receita. Recorrência de receita é um negócio muito importante. Tá? Você pode pegar duas empresas equivalentes, concorrentes. Tá? Uma tem, vamos supor, 80% das receitas recorrentes, concentradas em uma quantidade X de clientes. A outra tem uma rotatividade maior, tem 20% de receitas recorrentes, ou seja, é uma empresa que mês a mês ela precisa continuar vendendo, ela precisa prospectar mais clientes para ela manter o nível de receita dela. Tá? Essa empresa que tem uma base recorrente maior, ela é mais valorizada, tá? Que é um dos pontos positivos aí da Smart Fit. Claro que essa pandemia aí trouxe um desgaste maior, né, para a Smart Fit, a gente sabe disso. Mas, né, passado esse momento que a gente está vivendo, é um tipo de negócio bem interessante, com alta recorrência de receita. Tá? O CRM também, ele coloca todos os dados em um só lugar. É muito comum a gente perceber grandes empresas que existem vários bancos de dados. Então, tem um banco de dados que é de prospecção, tem um banco de dados que é de cobrança, tem um banco de dados de cliente VIP, tem um banco de dados de endereços não localizados, tem um banco de dados de clientes que costumam comprar produto X, mais uma unidade de negócio da empresa que vende um produto Y, tem um outro banco de dados. Né? Então, é bastante comum, a gente chama isso de silos, né? Quando uma empresa tem diversos bancos de dados, diversas informações do mesmo cliente pulverizadas dentro de uma empresa, a gente chama de silos. Tá? Uma das coisas mais importantes para um CRM é você ter a organização dos dados num lugar só. Tá? Por quê? Você começa a entender se esse cliente ele se relaciona com lojas ou com unidades de negócio que não são exatamente muito claros. Eu vou dar um exemplo para você. Né? Vocês sabem que a Casas Bahia e o Ponto Frio pertencem ao mesmo grupo econômico? É uma empresa chamada Via Varejo. Quem já ouviu falar? Eu já ouvi, eu conheço. Você conhece? Então, Ponto Frio e Casas Bahia são empresas do mesmo grupo econômico. Olha que legal, né? Então, assim, se eu tenho um banco de dados ali do Ponto Frio falando que eu sou vamos dizer assim, para 2021 eu vou comprar uma TV, porque eles têm um estudo analítico lá, eu comprei uma TV há 3 anos atrás, ou há 4 anos atrás, e talvez o ano que vem eu me sinta na vontade de comprar uma nova TV. Então, o Ponto Frio tem esse entendimento, tá? Só que eu também fui na Casa Bahia, né, e lá eu comprei um laptop. Eu comprei um laptop também há 2 anos atrás, né, o ano que vem, né, eu acho que meu laptop talvez não esteja tão atualizado, eu vou querer uma coisa mais moderna, mais sofisticada, então talvez na Casa Bahia eles entendam que uma oferta relevante para mim seja um laptop. Né? Ao passo que no Ponto Frio, não, eles entendem que a oferta relevante para mim é um televisor. E quem está certo? Né? Então, quando você começa a buscar a sinergia dos dados, você tem um ganho bastante grande. Eu começo a entender e começo a perceber o seguinte, imagina eu, não como Casas Bahia e nem como Ponto Frio, mas como Via Varejo, a dona dos dois. Olha só o que eu faço. Se eu... Professor? Pois não. Eu tenho uma pergunta dentro desse CRM aí, um exemplo, a Smart Fit. Nós sabemos que o sistema deles é unificado, né? E eles têm franquias. Uma vez que o aluno da unidade A, ele está começando a frequentar a unidade B, ele paga a mensalidade na unidade C. Como que eles fazem essa distribuição de lucro ou de capital, né? Ou de grana? Uma vez que tem franqueados e assim, cada loja tem o seu custo operacional, né?
E, ou seja, com um sistema unificado, o aluno é do grupo e não da unidade. Sim. Essa é uma boa pergunta, tá? É uma boa pergunta. Passaram por uma questão, por um problema, eu já passei por isso já. Eu comprei um determinado produto, acho que é um tênis, um sapato na CNS Calçados, faz um tempo aí. Comprei num lugar e, putz, não ficou bom. E aí eu fui tentar trocar num outro lugar e não podia trocar. Eu tinha que trocar naquela primeira loja lá, porque, na verdade, aquela segunda era uma franquia diferente da primeira, né? Eu não sei se você já passaram por situações parecidas, onde você compra alguma coisa de uma loja de franquia e você tenta trocar e não consegue. O ponto da Smart Fit é um pouco diferente. Primeiro, a Smart Fit é uma empresa mais moderna, ela é mais atual, tá? Então, esses silos, eles já foram desenhados de uma maneira que eles não estão tão presentes. Tanto é que você tem lá o aluno Black, que você entra aqui, entra lá, etc. As catracas são integradas, né? Eu não sei exatamente como que é o modelo de negócio da franquia, mas eu imagino que o franqueado, ele recebe por um valor de matrícula feita, ou seja, se eu estou indo aqui, por exemplo, aqui na Lapa, né, se eu estou indo aqui na Lapa, e eu tenho uma unidade lá que angariou no último ano 1.000 alunos, por exemplo, então eu recebo um percentual disso, de venda, tá? Mas eu devo receber também um percentual de utilização. Então, nessa mesma unidade da Lapa, vem clientes, né, por exemplo, do Tatuapé, que trabalham por aqui, e vêm do Tatuapé e 2 vezes por semana acabam utilizando. Então, em cima dessa utilização, eu imagino que o franqueado também fica com um valor menor, mas ele tem direito a uma distribuição do lucro um pouquinho diferente, né? A Smart Fit, como é uma empresa que tem essa integração obviamente mais clara, né, você consegue ver isso aí no dia a dia, né, eu imagino que seja essa a saída, tá? Mas é uma boa pergunta, porque essa questão de franqueados é uma questão que realmente gera isso, né, gera esses muros, né, essas barreiras entre as empresas que não se parecem, na verdade, do mesmo grupo, né, da mesma marca, tá? Então, organizar tudo, eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, respondeu sim, professor. Deu para abrir o entendimento aqui. Tá? Então, assim, e as empresas de hoje em dia, né, quando se fala aqui de 2020, o que aconteceu em 2020 aqui no Brasil de uma maneira tão clara, né, os marketplaces, né, as empresas, por exemplo, aí, o Mercado Livre, o Magazine Luiza, mesmo a Via Varejo também tem um outro braço que chama Cenova, que é o marketplace, né, que é o e-commerce, né. Os e-commerces mais novos, eles têm um entendimento melhor dos dados, né, porque eles já nasceram numa geração, né, já nasceram com um tipo de tecnologia implementada que facilita justamente isso, tá? O grande problema é quando a gente fala de empresas mais tradicionais, empresas mais antigas, é que realmente tem um pouco de diferença, né? Eu não sei se vocês todos aí conhecem a Lojas Pernambucanas, aquela amarelinha, né? A Pernambucanas tem mais de 100 anos, né? Então, a Pernambucanas tem uma série aí de silos, né, de dados que ficam ali dentro e que merecem aí um projeto para unificar isso aí e conseguir esse entendimento. Puxa vida, eu moro perto aqui numa Pernambucanas, que fica ali no shopping ou na rua ali de trás, mas por alguma razão eu trabalho ou eu tenho um parente que mora do outro lado da cidade, onde tem uma Pernambucanas lá. Puxa vida, eu posso ir lá e comprar alguma coisa, mesmo estando próximo dessa. Será que eles vão entender isso? Será que o CRM da Pernambucanas já está interligado o suficiente para entender isso, né? Esse é o ponto, né? Então, empresas mais tradicionais, mais antigas, podem ter esses silos, né, essas barreiras dentro das suas respectivas bases de dados, tá bom? Fazer diferença por meio dos detalhes, né? Eu acho que detalhe, não só o que você vai oferecer para o cliente, mas qual o canal. Qual o canal, né? Se eu trabalho o dia todo, se eu dou aula, se eu sou um professor, você imagina se eu sou um professor, eu não posso receber, por exemplo, uma oferta de alguém me ligando, porque eu estou aqui dando aula, né? Imagina o professor de vocês aí, o Francisco, que está dando aula, né? Então, qual que é a melhor forma de abordar um cliente assim, ou um cliente assim que tem sua restrição para ouvir uma oferta? É escrever,
né? Um e-mail, um WhatsApp. Então, é aqui que a gente fala dos detalhes, né? Não é simplesmente o produto, a relação, mas o como chegar, qual o melhor horário, etc. Né? Priorizar clientes de acordo com a relevância no ciclo de vendas. Alguém saberia me dar um exemplo aqui de como que eu consigo priorizar clientes de acordo com a relevância no ciclo de vendas? Olha só, você imagina que eu tenho, né? Eu sou um vendedor de software, eu tenho que atender aí diversas empresas, pequenos lojistas, e eu vendo, vamos supor aqui, uma solução para automatizar o caixa das empresas. Então eu estou falando de uma venda aqui que é uma venda B2B, né? É business to business, estou vendendo para empresas, né? E não para o consumidor final, né? Você imagina que eu tenho que priorizar clientes de acordo com a relevância no ciclo de vendas, né? Eu tenho uma carteira, só que eu tenho que atender muita gente. Como é que eu faço isso? Como que eu consigo fazer essa priorização de clientes? Né? Priorização de clientes, ela se dá, primeiro, quem é o meu cliente recorrente? Quem é o meu cliente que de fato dá lucro? Né? Muitas vezes, vender mais não significa lucrar mais. Um conceito bastante interessante em vendas, que é o custo de venda. Quanto que custa vender? Se eu estou vendendo um aparelho, aí, um software de R$ 500, né, mas eu tenho que fazer 10 visitas no cliente, cada visita me custa, vamos supor, o estacionamento que eu paro o meu carro, custa o tempo que eu vou até lá. Na verdade, assim, no fim das contas, a margem dessa venda é uma margem menor do que, de fato, o valor de venda aparenta ser, né? Então, assim, eu estou vendendo por R$ 500, mas está me custando 250, né? Então, priorizar clientes de acordo com a relevância significa isso também. Como é que eu consigo buscar uma venda que ela, por mais que ela seja do mesmo valor, mas que ela tenha um custo de venda inferior? Ao invés de eu ir 10 vezes no determinado cliente para fazer uma venda, eu posso vender para um outro cliente. Eu vou uma vez ou duas, ou ele já é um cliente recorrente meu, daí a importância da recorrência, né? E aí eu consigo vender pelos mesmos 500, ou eu até consigo dar um desconto, eu não vou vender para ele por 500, eu vou vender para ele por 400, só que ele me custou 50, né? Ou seja, eu tenho uma margem em cima da venda muito maior do que eu teria aí fazendo uma série de visitas. Essa é a diferença entre você prospectar um cliente novo, onde você tem um custo de venda associado maior, e vender para quem já é próximo, onde eu tenho ali um custo de venda menor e eu tenho uma margem, sobra mais dinheiro. Está claro esse conceito aqui? Sim, professor, ficou claro, sim. Ficou claro? Legal. Isso é muito difícil as empresas terem, tá? As empresas, em geral, elas têm uma dificuldade muito grande de ter o seu custo de venda. Mas pode perguntar aí, enfim, vocês que trabalham também nos seus respectivos empregos, qual que é o custo de venda disso? Quanto que me custa vender? Né? Eu dei um exemplo aqui no começo da nossa palestra aí da Avon, da Natura. Puxa vida, eu tenho uma revendedora que tem lá sua maletinha lá de produtos, né? Vai lá, puxa vida, vamos a gente se colocar no lugar dessa pessoa. Se ela tem que fazer 5 ou 6 visitas num dia, ela tem um custo associado a isso. Ela tem um custo de deslocamento, o custo do tempo dela, etc. Né? Mas se ela pega o telefone e liga para quem já é próxima dela, algum cliente final, ela vai vender a mesma coisa, só que ela vai ganhar mais. Né? Ela vai ter a possibilidade de vender de uma maneira mais eficiente. Tá? Organizar a carteira de clientes dos vendedores. Isso aqui é bastante importante, né? Você vai começar a entender, de fato, como que eu consigo alocar uma carteira de vendas, né? É importante que um vendedor ele tenha uma parcela da carteira para ele proteger, né? Ou seja, clientes já. Como que se dá? Qual que é o nome em inglês que se dá para isso? Se dá o nome de farmer. Farmer, em inglês, em português, é um fazendeiro. Então, o farmer é aquela pessoa que cuida daquilo que ela tem. Então, por isso, daí que vem do inglês, né, o farmer, né? Eu tenho um portfólio de clientes, né, eles estão aqui comigo, então eu vou cuidar deles. Esse é o farmer, tá?
existe uma carteira de clientes que ela precisa ser conquistada, que são os novos clientes. Alguém sabe qual que é o nome em inglês que se dá para isso? Não. Não sei, Não, professor. professor. Hunter. O que é o Hunter? Hunter é o caçador, né? Então, quando você organiza aqui a carteira de clientes dos seus vendedores, geralmente, você faz uma mescla, tá? Entre farmers, ou seja, clientes que já são da carteira e que eu vou tentar vender mais para eles, etc., e clientes que eu tenho que prospectar. Daí entra o hunter. Hunter é caçador em inglês, tá? E o farmer é o fazendeiro, né? A tradução livre. Mas vocês entenderam o conceito, né? A diferença de um para outro, né? Sim, sim. Descobri que eu sou um hunter. Você vende o quê? Eu vendo serviço. Vendo serviço. Que tipo de serviço? Contabilidade. Você vende serviço de contabilidade. E você tem que sempre prospectar clientes novos. Sempre. Sempre. Você não tem ali um pedaço da sua carteira que ela já é de clientes que todo mês você tem uma folha de tributos ou uma folha contábil para você revisitar, ou que você tem que fazer algum tipo de trabalho específico. Você não tem isso. Isso eu não tenho. Na verdade, assim, o que eu posso colocar como essa carteira seria, uma alteração contratual, uma atualização no contrato social. Então, isso eu tenho. Mudou uma lei. Aí ali onde eu vou pegar esses caras. Opa, o João, o Pedro e o fulano tem que mudar por causa da lei X. Então, eu vou em cima desses clientes. Eu tenho ali uma carteira que eu sei para quem que eu vou vender aquele serviço. E esse ponto que eu falei do custo de venda, eu imagino que para quem venda serviço, o custo de venda ele é mais intangível, tá? Claro que você tem tudo isso aí que eu falei, né, dos custos de deslocamento, etc., né, mas eu acho que o grande custo é o tempo, né, então, assim, eu poderia visitar 10 clientes, se eles estivessem todos aqui perto, né, ou eu teria que visitar só um ou dois se eu tiver que me deslocar mais, né, então, acho que o custo de venda ele é um pouco intangível, porque é relacionado muito ao tempo, né, que você demora para conquistar uma nova conta, né, um novo cliente. Exatamente, professor. Né? Aqui tem outro ponto bastante interessante, ó, criar estratégias de recuperação. Sabe? Estratégia de recuperação é um negócio interessante. O que é uma estratégia de recuperação? É eu retomar um cliente que já foi meu e eu perdi. Tá? Ou alguém perdeu. Imagina que eu sou um vendedor, eu recebi uma carteira aqui, olha, você tem que atuar na zona leste de São Paulo, com esse segmento de clientes, você vai vender determinado produto. Legal. E eu recebi essa carteira. Quando eu recebi essa carteira para prospectar, eu percebi que ali tem um percentual de clientes que já foi meu no passado. Né? Como é que eu consigo ter uma estratégia para entender o que fez esse cliente desistir dos meus produtos ou dos meus serviços, né? E como é que eu faço para retomar isso? O que aconteceu? Por que um cliente desistiu? Pode ter sido preço, pode ter sido um mau atendimento, pode ter sido uma falha no produto, pode ter sido realmente até eventualmente um prejuízo de ordem maior, quando um produto ele realmente funciona de uma maneira que traga de fato um prejuízo, ou a concorrência trouxe alguma coisa mais nova, né? Como é que eu traço uma estratégia de recuperação de clientes? É um negócio interessante, né? Muitas vezes a concorrência trouxe uma coisa mais nova, aí você olha para aquilo lá e fala assim, puxa vida, não vou conseguir, né? Porque o produto dele é melhor do que o meu. Ok, verdade. Mas será que ele usa o produto da concorrência na plenitude? Será que ele usa tudo aquilo que o produto da concorrência tem de melhor? Pode ser que não. E se ele não faz isso, o que acontece? Eu consigo resolver isso, por exemplo, com preço. Né? Eu consigo reduzir o meu preço, né? Dizer o seguinte, olha, é verdade, o seu produto da concorrência é realmente melhor, muito bom, mas você não usa tudo. Né? Você não usa aquela parte que realmente ele se diferencia do meu. E o meu eu estou te entregando com preço melhor. Não faz mais sentido, né? Então, assim, essa é uma estratégia, tá? Evidentemente, você pode ter problemas de atendimento, né? Quando uma empresa cresce muito, não sei se já ouviram falar das dores do crescimento. O que é a dor do crescimento? Cresci demais e perdi o fio da meada, né? Como a gente diz, né? Perdi o atendimento, comecei a falhar nas respostas, comecei a entregar um tipo de serviço aí que está sempre atrasado, está sempre mal feito, etc. Né?
Então, assim, as dores do crescimento são bastante importantes, tá? As empresas entenderem o que aconteceu. Um bom CRM, ele tem que dizer por que um cliente deixou de ser seu cliente. Tá? Um bom CRM, ele vai dizer isso. Vai ter que ter um motivo do que fez o cliente desistir de ser o seu cliente, o que a gente chama de attrition. Né? Em inglês a gente fala attrition. Attrition é quando acontece um atrito. Né? Isso é bastante comum aí em células de cartão de crédito, ou Vivo, Claro, Telecom. Vocês ligam lá para cancelar alguma coisa, geralmente você vai para uma célula de attrition, onde uma pessoa tenta reverter aquela sua desistência. Acho que todo mundo já passou por isso aqui em algum momento, né? Mas é por isso que você mesmo, sei lá, 2, 3 anos atrás, você tinha uma conta na TIM, depois você passou para Claro, agora a TIM continua te ligando. Por quê? Porque eles têm uma estratégia de recuperação. Conhece você, sabe o que aconteceu lá atrás, né? Então buscam aí fazer a recuperação aí do antigo cliente, né? E aí vão te oferecer um produto melhor, um pacote de dados melhor, ou um preço mais baixo, enfim, né? Coisas que a Mas gente é muito incrível, professor, esse negócio de, assim, de você reconquistar o cliente. Porque, assim, é muito difícil. Mas quando você reconquista ele, é uma sensação, assim, para quem gosta de vendas que é maravilhosa. É verdade. Uma satisfação. Às vezes não é nem a recuperação, né? Eu já tive casos aí, aliás, eu tenho vários, né? Quando você tem aí problemas em projeto, né? Você vende um projeto muito grande, projeto, tecnicamente, ele é sofisticado, ele demanda... E quando você faz um projeto muito grande, que tem um tempo de entrega maior, é claro que existem atritos, né? Claro que existem problemas, é claro que em algum momento você cria aí algumas arestas para parar, né? O cliente pode até não querer usar tudo aquilo que você está vendendo, que você está entregando, então geram realmente uma questão aí complicada, às vezes, de gerenciar, né, no relacionamento. E quando você consegue reverter isso, é uma satisfação muito grande. É muito bom, mesmo, realmente. Né? Eu comemoro a cada reversão, professor. Cada reversão que eu tenho, eu comemoro mais do que uma venda que eu faço. Pois é verdade, é verdade. É bom mesmo. Você vê isso aí. Organizar a agenda de visitas, né? Aqui não preciso nem dizer, né? Você tem que... Aqui casa um pouquinho aí com a priorização de clientes. Como é que eu consigo organizar a minha agenda, né? Como é que eu consigo organizar o meu pipeline? Quem que já ouviu falar de pipeline? Eu já ouvi falar. Funil de vendas, né? Funil de vendas, exatamente. Como é que eu consigo organizar o meu funil de vendas? Professor, Pois não. lá na minha empresa, lá, a gente trabalhava com funil de vendas, né? Um exemplo, das 8 às 10, das 8 às 9, ligar para os clientes, clientes da carteira, né? Das 9 às 10, prospectar. Tinha que seguir essa agenda. Só que era meio difícil porque tinha muito problema para resolver do dia anterior. Igual você falou, a empresa vai crescendo, aí tem alguns problemas que você tem que resolver. Aí foi deixado de lado na época esse funil. Porque ficou muito burocrático. O funil de vendas, ele faz um negócio muito importante na administração de vendas. Ele dá disciplina. O funil de vendas, alguém pode até falar que ele é uma agenda. Ele não é só uma agenda. Porque o funil de vendas, um funil de vendas bem feito, ele te lembra o tempo inteiro do que você tem que fazer. Ele está o tempo inteiro dizendo para quem você tem que ligar, como você tem que melhorar o estágio de venda. O que é o estágio de venda? Bom, vamos supor aí que eu estou vendendo os serviços de contabilidade. Né? Tem ali uma empresa, fui lá, visitei, e alguém falou assim, legal, hein? Eu vou falar com o dono do escritório. Legal. Bom, isso aí o que é? Um estágio 1. É um lead, né? Ou uma introdução. Né? Lead a gente fala no funil de vendas quando é o começo, né? O começo do engajamento. Então, um lead. Tudo bem. Claro que eu vou voltar depois. Eu vou voltar depois e você, olha, então, eu faço isso, faço aquilo, faço aquele outro, e por isso tudo eu vou te cobrar tanto por mês, ou vou cobrar tanto para fazer um projeto. Então, eu avancei o funil. Né? E eu agora tenho uma proposta financeira, mas ninguém me falou que aceita. Eu avancei um estágio. Aí eu volto depois de um tempo, ou eu ligo, eu mando WhatsApp, etc. Né?
A partir daquele momento, eu já vou ter uma resposta. Olha, foi aceita a proposta, né? Tem empresas que trabalham com contrato, então você tem que fazer um contrato depois. Tem empresas que não, que só uma proposta assinada é o suficiente, né? Um recibo, etc., né? Então, o funil de vendas bem feito, ele dá uma disciplina muito forte para a operação de vendas, tá? Mais algum ponto, pessoal? Não, tranquilo, professor. Posso continuar? Por favor. O andamento das visitas é um pouquinho disso aí, né? A disciplina aí do funil de vendas, né? Aqui eu falei para vocês, puxa vida, é chato a gente ficar lendo, né? Mas eu falei bastante, então vou me permitir ler um pouquinho, né? A oferta relevante, né? Que significa relevância, personalização, customização, e tem evoluído ao longo do tempo, né? De uma forma que fique cada vez mais personificada. Então, assim, eu não pertenço mais a um segmento de clientes, por exemplo, que mora no CEP X, né, e que costuma comprar produto Y. Não, eu sou o Thiago. Então, para mim, eu quero ofertas absolutamente customizadas. Tá? Então, vocês vão ver aqui no caso que eu vou mostrar daqui a pouco, o mercado ele tá indo nesta direção. Né? Lembra lá no comecinho que eu falei, você tem muito dinheiro, coloca na Globo, né, horário da novela, do Jornal Nacional, você vai atingir um monte de gente. É verdade. Só que isso é comunicação em massa. Né? O que está acontecendo é cada vez mais a personalização. E a personalização, ela às vezes não é tão relevante. Eu não sei quem de vocês aí que já fez uma pesquisa nos sites de compra de passagem aérea ou de hotel, o Booking ou o Decolar. Se você faz uma pesquisa lá, eu quero comprar uma passagem para Salvador, quero comprar uma passagem para o Rio de Janeiro, você vai lá e faz no seu celular, depois você entra no seu Instagram, por exemplo, você vai ver ali uma promoção. Agora, promoção, vá para o Rio de Janeiro, ou vá para Salvador, já terminou sua compra ou não, né? O que acontece? É uma forma de personalizar? Mas ainda é uma forma de personalizar que às vezes está no meio do caminho. Por quê? Porque numa dessas, você já comprou a passagem, você já foi, você já voltou, e você abre o seu Instagram e aquele negócio continua lá te lembrando que, olha, lembra, você tem uma passagem aqui para o Rio de Janeiro, ou você pesquisou aquele hotel, etc. Né? Então, um dos problemas que a gente tem nesse CRM, nessa personalização de CRM, é justamente a falta de atualização. Então, uma oferta relevante, ela tem que ser personalizada, ela tem que ser customizada para o momento adequado também, né? Então, eu não sei se vocês já tiveram esse tipo aí de situação, mas é bem comum, né? Outra coisa muito famosa é quando você eventualmente aí liga para um corretor de imóveis, ele pertence a uma rede imobiliária, a gente tem várias aí no Brasil, Coelho da Fonseca, Cirela, etc., né? Você pode eventualmente ter alugado já um apartamento, comprado um apartamento, e você acaba entrando numa lista lá de prospecção, você recebe ligação por um bom tempo depois, mesmo depois de você já ter feito ou uma aquisição de um imóvel, ou ter se mudado para um outro imóvel, né? Então, o que acontece? São processos, são CRMs que estão na metade do caminho, né? Ele até faz a ação, só que ele faz no timing errado, né? Ou ele não entende que aquilo já aconteceu. Então, você já decidiu pela compra de um imóvel, você já decidiu pelo aluguel de um imóvel, né? Eu vou ler mais um pouquinho aqui. Uma oferta relevante é aquela que diz respeito a mim, um consumidor individual. Reflete minhas necessidades, gostos, preferências, comportamento. É uma oferta que parece para mim, no momento, olha só, que estou inclinado a prestar atenção e resgatar. Por exemplo, quando eu começo a pensar em comprar um laptop em algum momento dos próximos meses, vai ser uma oferta atraente especificamente para mim. Legal, né? Então, você pode receber no Facebook, no Instagram, ou recebe no e-mail. Então, são formas de você receber essa oferta. O problema é quando você compra o laptop e continua recebendo a oferta pelos próximos 6 meses, né? Cada oferta é gerada de forma independente para mim, para o meu amigo e para milhões de outros, baseado no nosso histórico transacional, comportamentos padrão
e outras variáveis sobre nós que o varejista tem acesso ou tenha recolhido. Vocês já ouviram falar do caso lá da cerveja e da fralda, né? Quem já ouviu falar disso aí? Da correlação que existe entre compra de cerveja e fralda. Alguém? Não ouvi, professor. Não ouvi, não. Nem eu. Não. Então, assim, é uma rede de supermercados, ela começou a fazer uma análise do tipo de compra que as pessoas faziam, né? E ela começou a entender que boa parte das compras, quando feitas num determinado horário, né? E quando elas continham naquela compra lá, fralda de criança, fralda de bebê, né? Elas vinham numa porcentagem bastante significativa, acompanhada de compra também de cerveja, né? E aí, né, ela foi entender o que aconteceu, na verdade, assim, né, se você tem uma criança, um recém-nascido, e precisa comprar cerveja, né, a probabilidade de você sair de casa para tomar uma cerveja num barzinho, ela é menor, porque você tem que ficar em casa, né, ou, tudo bem, você pode levar a criança, colocar no bercinho, etc., mas a frequência muda, né, a frequência entre tomar cerveja num barzinho e tomar cerveja dentro de casa muda, né, então você acaba ganhando mais o consumo dentro de casa. E esse varejista, esse supermercado, entendeu isso, percebeu e começou a colocar cerveja perto de fralda. Então, você tem lá, onde é que fica as fraldas, por exemplo? Fralda fica perto ali das prateleiras de papel higiênico, artigos de higiene, shampoo, etc. Você vai ver lá, no fim das contas, lá tem algodão, cotonete e fralda, né? Começou a se colocar ali mais um espaço para cerveja, né? Que em primeira análise pareceu meio estranho, mas na verdade isso aí acabou aumentando as vendas, né? Então, olha só que legal, eu começo a entender como é que o comportamento de compra se dá, qual o tipo de produto sendo levado, e começo a fazer cruzamentos de informação. É por isso que você vai no supermercado e você vê lá, você vai lá na gôndola de macarrão, tem o quê? Tem uma fileirinha de queijo ralado do lado. Quem já viu isso, né? Então você começa a entender como é que eu consigo também usar informações de CRM para trabalhar o zoneamento, né, dentro de um supermercado, dentro de uma loja, e como é que eu consigo ganhar mais dinheiro com isso, né, fazendo estudo dos dados. Legal? Faz sentido? Sim, professor. Sim. Então, olha só, como é que se cria uma oferta relevante, né? Você vai prever ações do cliente. Putz, isso aqui é uma coisa linda. Você imagina só você colocar para o teu cliente aquilo que ele vai comprar. Sabiam que na Amazon, há muito tempo nos Estados Unidos, não sei quem já comprou na Amazon, ou quem já comprou num marketplace mais inteligente, né? Então, você comprou determinado livro, né, ou você comprou determinado produto, e aí embaixo, às vezes, você tem, assim, uma informação. Olha, pessoas que compram esse produto ou esse livro, geralmente, também compram esse. Quem já viu isso? Quem já passou por isso? Eu já O professor Francisco, acho que explicou isso na última aula também. O que está acontecendo, né? O estudo, né? A afinidade, a avaliação do comportamento do consumidor está ganhando uma sofisticação tão grande que nos Estados Unidos a Amazon já está fazendo testes onde ela está enviando o produto sem o cliente pedir, ou enviando o produto para um centro de distribuição mais próximo do cliente. Então é assim, ó, eu sei que o Francisco gosta de comprar isso e vai comprar aquilo. Ele comprou, eu peguei o exemplo aqui da cerveja da fralda, então, vamos pensar que o Francisco comprou um celular novo aqui no Marketplace, e eu sei que ele vai comprar uma caixinha uma capinha de celular mais sofisticada, sabe aquelas caixinhas que tem, aquelas capinhas que tem bateria, etc. Ele vai comprar aquilo, eu acho que ele vai. Baseado em quê? Na análise dos dados. Baseado em profissionais ou em pessoas com o mesmo tipo de perfil do Francisco. Bom, se ele vai fazer isso, ele vai comprar, sabe o que eu posso fazer? Eu tenho um centro de distribuição, né, onde eu tenho uma série de produtos, eu tenho um estoque bastante grande, eu vou pegar essa caixinha e vou enviar essa caixinha para próximo do local onde ele mora. Tem um centro de distribuição menor, ou tem uma loja mais próxima do centro de distribuição, né? Para que eu faço isso? Quando o Francisco entrar de novo no site, vai aparecer assim um pop-up, né, um lembrete falando o seguinte: olha, Francisco, que legal essa caixinha aqui, essa capinha aqui, eu tô falando caixinha, olha que legal essa capinha aqui para o seu celular.
olha só, ela tem um carregador junto, que legal, clica aqui e ela chega em 3 horas na sua casa. Olha que bacana, né? Então, o que acontece? A Amazon está levando essa questão de prever as ações do cliente num outro nível, né? Estou conseguindo combinar produtos e eu estou tentando reduzir o tempo de entrega, né? Em alguns casos, até fazendo uma entrega prévia, né? Tipo assim, vou enviar isso aqui em consignação para você, né? Se você quiser, tá aí, né? Se você não quiser, é só você fazer a logística reversa. O que é a logística reversa? É você pegar lá nos Estados Unidos, tem a FedEx, a UPS, né, que são o equivalente aí ao correio americano, é só você pegar isso, colocar numa caixinha que a gente vai recolher o produto, tá? Mas a certeza é tão grande, né, que vale a pena arriscar fazer isso, atender o seu cliente de maneira prévia a algum pedido dele, tá? Então, são testes aí que estão sendo feitos aí nos Estados Unidos aí com um sucesso bastante grande, né? Sabe, isso me lembra, anos atrás, aí, eu sou do interior, né? Então, no interior a gente tinha pessoas que vendiam produtos, né, roupa, etc., né, e que deixavam em consignação na sua casa. Olha, tem essas 3, 4 peças, minha mãe comprava muito, essas 3, 4 peças de roupa, experimenta, o que você não gostar, você me devolve, né? Então, é uma forma de você fazer isso aí, mas não de uma forma personificada, né, no interior, que alguém conhecia a minha mãe, etc., mas não. Isso aí é feito em grande escala, né? Isso é feito em grande escala massiva, mas de maneira personalizada. Olha que legal. Eu consigo fazer uma ação de marketing de maneira massiva, igual aquela do comercial na novela das 9, só que consigo fazer isso de maneira super personalizada para você, tá? Então, é isso que a gente está migrando justamente para isso, né? Evidentemente, quando eu tenho mais informações, quando eu tenho um CRM melhor, eu consigo fazer isso e eu consigo fazer esse negócio aqui, ó. Eu consigo testar e controlar. Controlar é muito importante. Testar é muito importante, né? Não sei se vocês já ouviram falar do teste AB. Quem já ouviu falar do teste AB? Teste AB é o seguinte, eu vou fazer uma oferta para um público A, mas eu vou manter um grupo de controle, que é o B. Então, para o grupo A, eu vou oferecer esse produto, eu vou oferecer com um desconto, né, com uma precificação 10%, 15% mais baixa, e essa vai ser minha campanha principal, tá? Para o público B, eu não vou mexer em nada. Por quê? Porque eu quero entender se realmente o preço ele tem algum tipo de impacto na decisão de compra. Às vezes não tem, né? Às vezes não tem. Às vezes o produto é muito barato e a decisão de compra dele é muito mais pela conveniência do que pelo preço, né? Então, por exemplo, se eu estou andando na rua aqui, estou morrendo de vontade de tomar uma Coca-Cola, estou com calor, se a latinha custa R$5 ou R$6, eu vou comprar de qualquer jeito. Tá? Não estou olhando para isso. Eu quero que ela esteja gelada, né? Então, e quando eu tenho essa dúvida, puxa vida, qual é a oferta que realmente, o que de fato eu consigo mudar, né, numa oferta para ter uma conversão de vendas maior? A gente usa bastante o teste AB, né, onde eu faço uma campanha com o público, que é a campanha A, mas o B eu não mudo. O B eu mantenho para ver se tem algum tipo de diferencial realmente, se realmente existe esse diferencial, tá? Essa campanha, esse tipo de teste AB, de uma forma um pouquinho diferente, está sendo feito agora, não sei se vocês estão acompanhando, os testes da vacina contra o coronavírus, né, onde existe um público que recebe a vacina e um público que recebe um placebo, ou seja, ele recebe talvez uma vacina, não sei se é uma seringa ou remédio, enfim, não sei como que é. Imagino que a vacina seja de fato uma seringa, mas ele recebe, na verdade, um produto que não tem qualquer tipo aí de impacto, né, que é o placebo, né? Então, como é que eu consigo comparar os dois públicos, né, sem que haja uma influência, um influenciador psicológico, etc., né? Então, o público é o tipo de conceito AB que eu acho que é bem interessante aí quando você tem um CRM bastante parrudo, aí, quando você tem um CRM bastante inteligente. E, evidentemente, você vai retroalimentar, você vai aprender com isso, tá? A personalização, é isso que eu falei, e agora eu vou entrar, olha só, uma personalização. Quais são está todo mundo enxergando? Não sei se está muito pequenininho para vocês.
pessoal? Professor, ficou um pouco mudo, eu não entendi o que você falou. Nós estamos vendo, sim, abaixou um pouco o volume. Ah, tá bom. Não sei se ficou, se tá muito pequenininho aqui, tá? Eu não sei como é que vocês estão vendo aí essa tela aqui, tá? Para mim tá bom. Então tá bom. Como é que eu consigo fazer a entrega de uma oferta personalizada analiticamente? Então, olha só, coletar e alavancar as informações dos clientes, e aqui eu estou falando de dados de transação, dados de resposta, estou tentando entender a diferença aqui da Jéssica, da Carol, do Pedro, né? Como é que eu consigo aplicar modelos preditivos? Aí você fala assim, pô, mas o que é um modelo preditivo? Modelo preditivo, na verdade, está faltando uma palavrinha aqui, aplicar modelos estatísticos e preditivos. Modelos preditivos são aqueles modelos onde eu consigo cruzar as informações, tentar extrair correlações entre elas e aplicar isso para uma oferta. Qual que é o exemplo que eu dei para vocês aqui da cerveja e da fralda, né? Então, eu tenho as informações, eu coletei as informações, olha só, número 1 aqui, eu apliquei modelos preditivos, eu comecei a entender que existe uma correlação, eu vou colocar uma regra de negócio, seja aqui uma oferta de desconto para a cerveja, para quem comprar, por exemplo, a fralda, ou uma regra diferente de distanciamento entre as gôndolas dentro da loja, tá? Eu posso aplicar outras técnicas analíticas para otimizar, e eu vou entregar algo super, super, super personalizado, tá? Eu vou entregar uma oferta via WhatsApp, eu vou entregar via push no aplicativo, etc. Então, isso é uma oferta super personalizada, tá? E aqui é o caso que eu quero mostrar para vocês, tá bom? Todo mundo aí? Todo mundo vendo direitinho, né? Sim. Essa aqui é a empresa, tá? Ela chama Loblaw, tá? Ela é equivalente aí ao Pão de Açúcar no Canadá. Lembra do comecinho que a gente conversou, né? Ela tem essa marca aqui, que é a Shoppers Drug Mart, que é o equivalente aí a uma droga raia com a Drogazil, tá? O que faz dela ser aí um gigante, tá? Uma empresa bastante grande, então são 2.300 lojas e 1.700 farmácias, né? Coisa pra caramba, são 4.000 na verdade aqui, né, pontos de vendas, né? Essa aqui é a receita deles, 42 bilhões de dólares, 42 bilhões de dólares, 40, um dólar a 5, dá 200, Alguém tem ideia de qual que é o faturamento da Via Varejo aqui no Brasil? Não. Tem ideia não. 25. Eles são 9 vezes maiores do que a Via Varejo, por exemplo, tá? Eles são aí 4, 5 vezes maiores do que o Pão de Açúcar, tá? Como é que eles ganham dinheiro nisso? Como é que eles ganham? Eles saíram de um modelo tradicional, né? Aqui vocês estão vendo um produto tipicamente americano, tipicamente canadense, né? Que é a pasta de amendoim. Eles saíram de um modelo tradicional, onde eu entro lá numa loja, eu vejo um supermercado, né? Eu vejo lá um produto, aí, aquele produto, eu olho assim, a etiqueta, ele tem um preço. Hoje em dia não tem mais etiqueta, né? Tem etiqueta embaixo. Tem um preço. Ele tem um preço. E eu escolho se eu vou comprar ou se eu não vou comprar, né? Como é que eles fizeram essa transformação? Eles entenderam o perfil de cada um dos seus clientes e o perfil de quem compra aquele produto. Então, é como se eu tivesse, para cada produto, uma historinha para contar. Então, para cada cliente, eu tenho também uma historinha para contar, de tal forma que eu consigo entender quem que dá mais valor para aquele produto, quem dá menos valor para aquele produto. Tá? Eles têm um programa de fidelidade. Programa de fidelidade, que aqui no celular, ele tem um aplicativo, né? E esse produto aí, ele aparece, né, de tempos em tempos, né? E ele fala o seguinte, olha, para você pode comprar esse produto por $3 ou 800 pontos. Tá? Esse para você. Mas para você, olha só, esse mesmo produto, clica aqui, ó. Ele não custa $3, ele custa $2 ou 250 pontos. Né? Então, assim, eu começo a dar um tipo de tratamento super específico para itens que até então são itens de varejo, itens muito básicos, né? É diferente, por exemplo, do nosso colega aí que vende um serviço de contabilidade, que é algo mais, vamos dizer assim, mais estruturado para cada cliente. Né? Então, se eu vou numa padaria, né, o meu serviço custa X,
Mas se eu vou para uma empresa maior, o custo do meu serviço é 3x, né? Porque é outro produto, etc. Aqui não, eu estou falando de um produto fechado, né? Não é um serviço, é um produto. É uma pasta de amendoim que para cada um tem um preço. Como é que a Loblaw trabalha isso? Ela começa a entender, por exemplo, olha só que legal, ela começa a fazer ofertas semanais. Então, ela vai entender o seguinte, que, por exemplo, né, na casa da minha mãe, toda sexta-feira, todo sábado, eu compro uma grande quantidade de refrigerante. Eu vai começar a entender, assim, puxa vida, por que você compra uma grande quantidade de refrigerante? Né? E compra uma grande quantidade de comida, mas de um tipo só de comida. Aí eu comecei a entender o seguinte, puxa vida, eu acho que tem um almoço de domingo, né? Então, a minha mãe, ela sempre compra às sextas-feiras ou aos sábados uma grande quantidade de refrigerante, né, e uma grande quantidade de mesmo tipo de comida, né. Só que isso varia. Então, uma semana ela compra peixe, e a cada 2 semanas eu já entendi que ela compra macarrão. Muito macarrão, muita massa de tomate, extrato de tomate. Bom, se isso é verdade, não faz sentido eu mandar uma oferta de um extrato de tomate justamente na semana que ela não vai fazer macarrão. Né? E eu vou mandar essa oferta de extrato de tomate a cada 2 semanas, que é quando eu entendi, analisando o meu comportamento de compras, que ela faz uma massa, ou enfim, naquele final de semana. Né? E a Loblaw passou a ter um dos casos mais reconhecidos de tratamento diferenciado para cliente. Tá? Tem aqui um pouquinho aqui do que a rede, alguns números, né? Então, assim, são ofertas individuais para cerca de 9 milhões de clientes. Vocês lembram quando eu falei para vocês lá no começo qual a quantidade, qual que é a população do Canadá? Eu estou dizendo aqui... 40 milhões. Se eu inteirar esse 9 para 10 aqui, eu estou dizendo que praticamente 1/4 da população é cliente e tem um programa de fidelização da Loblaw. Olha só que legal, hein? Então, eu começo a aumentar vendas de produtos, melhorar a fidelização, né? E eu começo a gerar 380 bilhões de combinações de ofertas por semana. Como? Cruzando todas as informações dos produtos, com todas as informações dos clientes e colocando ali num aplicativo, né, ofertas de precificação diferenciada. Né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de comprar na drogaria São Paulo, na Drogazil, no Dia Supermercado, né? Você vai lá, passa pelo dia, e aí no final ele te dá um comprovante de pagamento, né? Que sai do caixa, aí você vira no verso, tem um monte de ofertas. Vocês já passaram por isso? Já viram isso aí? Você pode... Ali, já sim, professor. Sim, na Drogazil tem. Tem, né? E ali, às vezes, até eu fico olhando assim, puxa vida, né? Tem umas ofertas aqui que não sei se tem muito a ver comigo, viu? Por quê? Porque não é utilizado esse tipo aí de inteligência 1 a 1, né? Onde você olha cada produto e você tenta mapear o cliente ao longo de um ano, né? Eu sei qual que é a data do aniversário, eu sei qual que é a frequência de compra, eu sei quando é que tem uma festa na casa de fulano, eu sei quando o ciclano está se preparando para uma viagem, porque ele vai lá comprar ou um protetor solar, né, nos poucos meses de verão do Canadá, mas eu começo a entender o comportamento do cliente por meio daquilo que ele compra, né, e aí eu começo a fazer isso aqui que está aqui embaixo, né, ofertas personalizadas todas as semanas, crescimento nas taxas de resposta, ou seja, se eu receber um negócio que me interessa, eu acho que eu vou comprar, né, para mim é legal. O Pão de Açúcar até tenta fazer isso aí. Eu acho que eles estão no estágio, eles não são tão sofisticados assim. Vocês recebem de vez em quando, acho que uma comunicação do Pão de Açúcar falando que tem o final de semana da cerveja artesanal, ou tem alguns descontos bastante interessantes. Então, assim, é feito, mas, de novo, não é um extremo, não é uma coisa massificada como um anúncio na TV Globo, mas também não é algo super personalizado como esse que eu estou mostrando. É algo que fica no intermediário, que fica ali num ponto intermediário, né? Mas é um tipo de coisa que no Brasil a gente vai ver cada vez mais, né? Acho que o varejo brasileiro, aí, a gente fala de Magazine Luiza, a gente fala aí de outras grandes varejistas aí que estão se tornando cada vez mais sofisticadas, né? O advento também do e-commerce ajuda isso. Eu dei o exemplo aqui da Smart Fit, são empresas mais novas,
onde a facilidade de você ter um CRM é maior, né, porque elas já nascem sem as barreiras entre os bancos de dados, né, as coisas são mais organizadas e você consegue tomar decisões mais unificadas, né, acho que isso é um bom prognóstico aqui para o Brasil. Né. Aqui umas telinhas que eu trouxe aqui, isso é do meu dia a dia, né, quem já trabalhou aí com o funil de vendas, olha ele aqui, ó. São formas de você administrar um CRM, né? Como é que você consegue interpretar, como é que você consegue gerenciar. O gerenciamento de vendas é metade do caminho aí para o sucesso da venda, tá? Muitas vezes as vendas, elas precisam realmente aí de uma... Quando a venda é mais para a empresa, né, ela precisa de uma insistência, ela precisa ter o acompanhamento, ela precisa ser mantido um ritmo de visitas, etc., né? E o funil ajuda bastante isso. Quando a venda é mais no consumidor final, como um supermercado, uma farmácia, o entendimento analítico, né, dos produtos, do comportamento de cada cliente, é o que dá, de fato, aí um resultado mais interessante, né, para o CRM. Né? Então, assim, o convite que fica para vocês aqui é pensar, né, qual caso brasileiro vocês poderiam sugerir como forma de tangibilizar essa palestra, né? Além daqueles que a gente já falou, a gente falou aqui da Smart Fit, a gente comentou do Dia, a gente falou da Avon, da Natura, mas onde mais que vocês acham que um conhecimento grande do público-alvo, um conhecimento grande de um CRM bastante forte, bastante inteligente, como que vocês poderiam tangibilizar essa palestra? Como é que vocês entenderiam que clientes ou que empresas que a gente conhece aí poderiam se beneficiar desse tipo de abordagem? Aí a gente pode até jogar isso aí para uma próxima aula, né, para vocês entregarem eventualmente aí para o Francisco, ou para vocês aí tomarem um pouquinho aí pensarem um pouquinho naquilo que a gente conversou. Queria escutar vocês aí se foi legal, bacana, o que eu tinha para falar foi isso, mas estou à disposição aqui para a gente conversar mais, tirar um pouco mais de dúvidas. Gostei muito, professor. O conteúdo bem bacana, trouxe bastante coisa nova para mim, pelo Também menos. gostei muito. Estou começando no CRM, então bastante dicas aí valiosas, hein? Legal, gostaram? Mais algum ponto aí que a gente consiga responder, perguntas? Professor, tem algum CRM que você indica gratuito, algum CRM que para começar? Sim, eu ia perguntar exatamente isso. Olha, tem vários, viu? Olha, de novo, lembra que eu falei para vocês lá no comecinho, né? CRM, às vezes, é um nome que as pessoas dão para... cada um dá um entendimento, é um conceito diferente, né? Dependendo da empresa, ela pode falar de Excel, é o CRM dela. Ela pode, e de fato tá? Tem CRM que são super sofisticados, são gigantes, Oracle, por exemplo, Salesforce, que são CRMs aí de grandes companhias, né? Mas se você procurar na internet, sim, tem uma série de softwares aí, eu não tenho nenhum aqui de cabeça aí que eu consiga... Eu trabalho com a Salesforce, tá? Mas não tenho nenhum aí de cabeça que eu consiga recomendar, mas, de novo, é um conceito muito amplo. É um conceito que não tem uma... Olha, esse CRM é o melhor? Não. Varia de acordo com a sua necessidade. Pode ser que a sua necessidade ela seja mais simples, você não precisa ter um software específico para aquilo, né? Mas não tem uma resposta pronta para isso, não. Não é, de fato, aí algo que você consiga carimbar e falar assim, não, esse é o CRM, né? Tranquilamente, se você tem uma agenda organizada dos seus clientes, se você tem uma agenda organizada da receita que eles dão, se você sabe com quem que você fala, se você tem um funil, você já tem um CRM, né? Aí é que tá, né? Você já tem uma forma inteligente de trabalhar com o cliente. O CRM, ele é muito mais um conceito, né, do que propriamente um software. Às vezes você pode ter o software e o software não fazer diferença nenhuma, ser mal utilizado, inclusive, né? Certo. Agora estou vendo o chat aqui, eu não estava vendo aqui, ó.
Alguém comentou aqui da Tennis Station, deve ser aquela que você compra num lugar e não consegue trocar no outro, né? O professor estava comentando isso na aula passada, né? Inclusive, meio que um resumo do que você acabou de dizer, até pelo exemplo, né, de você comprar um livro e automaticamente a página já te indicar, ó, outras pessoas, pesquisas relacionadas, né? Ele automaticamente já te oferece o que outras pessoas que comprou o mesmo produto compraram também. Aí já pega e já faz uma oferta, aí já fica interessado. E se você não é uma coisa que você faz pensado, você acaba comprando, né? Meio que uma venda forçada. Assim, né, o que a gente, existem conceitos aí de venda casada, que inclusive é proibido, né, onde você faz uma coisa, você compra uma coisa, para você comprar aquela coisa, você tem que comprar outra coisa, é proibido, né, mas que, assim, né, acontece de uma maneira sutil. Nossa, eu não sabia que venda casada era proibido. Venda casada é proibido. Você não pode forçar, tanto é que, por exemplo, assim, você vai no supermercado, você tem uma bandeja lá de Danone, você pode comprar, ao invés de comprar a bandeja toda, elas pode comprar um Danone só. Claro que ninguém vai fazer isso aí, juro. Isso gera um atrito grande, né? Gera uma situação constrangedora, mas não sei se já viram o Celso Russomano em alguns produtos, em alguns programas aí. Ele já fez isso. Mas a venda casada, ela não é permitida, não. O que acontece é o seguinte, é uma venda que a gente chama de combo, né? Então, um combo, aí sim. Então, você vai no McDonald's, o sanduíche custa 20. Legal, a batata custa 10, mas se você levar os dois, ao invés de 30, vai sair 25. Isso é legal, isso você pode fazer. Você está dando um desconto aí para uma compra adicional, tá? Mas você não está casando a oferta, você não está dizendo o seguinte, olha, você só vai comprar a batata se você comprar o sanduíche. Não, você pode comprar os itens de maneira apartada, né? Professor, você vender um item por encomenda é considerada uma venda casada? Como é que é? Você vender um item na sua empresa, você trabalha com uma linha de um produto, né? O cliente quer, um exemplo, eu mexia com plástico industrial, né? É um exemplo. Nós vendíamos uma chapa de uma certa espessura. O cliente quer uma chapa de uma espessura maior. Só que não tinha no estoque. Tinha que fabricar, comprar com o fornecedor, só que tinha um certo limite, uma certa quantidade mínima. Aí ele falou assim, ó, a gente vende esse mínimo. Só que era comendo, eu falei assim, é uma venda casada, para uma venda casada. Você considera isso uma venda casada? Ou não? Olha, eu não sou um profundo conhecedor do Código de Defesa do Consumidor, tá? Eu estou dizendo que existem condições comerciais que são aceitáveis, óbvio, né? Se você vai vender um volume maior, você vai ter um preço unitário menor, isso é claro, né? Se você está vendendo num lote, ou se a determinada fábrica só consegue trabalhar em lotes, evidentemente você tem um tratamento diferente, né? Quando eu falo de venda casada, é muito no varejo final, tá? Eu não conheço tanto nos detalhes, não. Mas eu entendo que nesse caso aí não, você tem um nível de produção mínimo, né? O cliente, na verdade, qual que é a forma de você resolver isso aí? Né? Então você tem que fazer um lote, mas você não quer fazer o lote porque não faz sentido isso, né? Eu só vou vender a partir de um determinado ponto. O que você pode fazer é o seguinte: o unitário você vende de um preço mais alto, de tal maneira que inviabilize aquela venda ou facilite muito mais a venda por lote, tá? Então isso permitido. Então, você está dando um desconto muito grande para quem comprou um lote, tá? Então, se você compra um valor unitário, você vai pagar um preço que é quase, vamos dizer assim, proibitivo. Aí, ok. Aí é uma estratégia comercial, tá? Faz o cliente. Se você vai comprar aquilo lá pagando uma fortuna, né, uma unidade só, ou você vai comprar 10 unidades pagando um preço mais razoável, né? Eu já tenho um conceito de venda casada um pouco diferente, né? No caso, eu trabalho numa indústria. E aí, no caso, a minha empresa, por exemplo, eu vendo para distribuidores. Então, é uma pirâmide, né? A gente que é indústria, a gente está acima dessa pirâmide. E aí, às vezes o meu cliente me liga, ó,
para tal quantidade tal, me fala o preço tal que eu já vou passar para o meu cliente, eu já me informo o prazo de entrega, que o seu prazo de entrega vai ser o meu prazo de entrega para ele. Eu já tenho esse conceito de venda casada, né? Quando ele necessita automaticamente do meu produto para ele conseguir vender para o cliente dele, mas é tudo combinado. Exatamente o que ele está comprando de mim é exatamente o que ele vai repassar para ele. Já é uma certeza de venda também. Talvez esse seja muito mais um conceito de distribuição, né? Ele está fazendo ou está sendo um representante comercial, né? Estou vendendo para ele revender. Esse é um assunto que ele costuma gerar uma polêmica realmente, né? O que é uma venda casada, o que não é uma venda casada, né? São práticas, por exemplo, que são proibidas. Outras práticas são proibidas também. Vocês já ouviram falar de dumping. Dumping é quando você vai fazer uma venda e você vende um produto por um custo muito inferior ao custo de produção, né? Então, quem falou da chapa de aço aí, a chapa de aço custa 100 para fabricar e o mercado vende por 400. Legal. Agora eu vou começar a vender por 50. Puxa vida, mas se ela custa 100 para fabricar ou vender por 50, por quê? Porque eu quero quebrar os meus concorrentes. Isso chama dumping em inglês, tá? Essa é uma prática também proibida, você não pode fazer esse tipo de coisa, né? Você não pode usar o seu poder econômico. Imagina que você é uma empresa muito maior e você consegue operar no prejuízo por algum tempo, e que você vai fazer isso aí, trabalhar uma precificação super, super baixa, justamente para aqueles que não têm condição de acompanhar, eles saiam do mercado ou vão à falência, etc. Então, isso é proibido também, né? Então, tem algumas práticas aí que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Mais perguntas? Não. Onde eu trabalhava tinha bastante venda casada, realmente como era produtos automotivos, né? Então era mais assim, a gente vendia verniz com catalisador. No sistema, o preço era individual de cada um, mas o cliente só podia comprar junto. Eu não podia fazer a venda para ele separado, só venda junta. E muitas vezes o cliente só queria um ou outro. E o dono da empresa não liberava para a gente fazer. Até que teve muita briga com muitos clientes e ele começou a liberar a venda de cada um separados. A gente tem uns casos assim, eu não sei como é que está o Código de Defesa do Consumidor hoje. Eu lembro que há um tempinho atrás, não um tempo não, tá? O preço à vista ele tinha que ser o mesmo, independente da forma de pagamento. Então, se você vai pagar com dinheiro, com cheque ou com cartão de crédito, é o mesmo preço, tá? O que acontece? Muitos varejistas, eles trabalhavam, não sei se vocês já viram isso aí por aí afora, né? Custa 30, mas se você pagar no dinheiro é 25. Ou, se você paga no cartão, você tem que adicionar uma taxa, etc. Isso também, até um tempo atrás, não era permitido, não sei hoje em dia, tá? Eu acho que isso aí também não é permitido, tá? Mas são práticas... Isso bastante no Brás, professor. Oi? Isso acontece bastante no Brás, quando você vai comprar em alguma loja de chinês, eles não aceitam, se for no cartão, eles colocam a taxa em cima. Então, mas são práticas que, assim, o Código de Defesa do Consumidor regulamenta, mas você também não consegue manter um controle disso aí, né? Como é que você vai fazer para auditar isso aí o tempo inteiro, né? Então, fica impraticável. Aí você está ali no Brás, por exemplo, putz, você gostou de uma calça lá, você quer comprar, você vai pagar 5 ou 10 reais a mais de taxa de cartão, tudo bem, né? Você acaba, por falta de controle e também pelo fato de ser um tipo de situação que o prejuízo maior é não comprar, você acaba se sujeitando. Esse conceito aí de ficar cobrando taxa do cartão, eu não vejo só no Brás, não, viu? Todo lugar que eu vou... tá, mas no cartão é esse valor. Eu acho isso um absurdo, porque você tem que disponibilizar a forma de pagamento que os seus concorrentes disponibilizam. Agora, se você vai ter um custo a mais, isso, na minha opinião, não sei, tá? Na minha opinião, isso é meio que agir um pouco de má fé, porque você não só está pagando a taxa que você já vai pagar para a maquininha, como você está ganhando também em cima disso, você está superfaturando em cima disso. Provável que você tenha até um lucro por estar vendendo na maquininha. Olha só, eu falei que isso era até um tempinho atrás, estou olhando aqui na internet, estou vendo que em 2017, o Michel Temer, acho que ele sancionou uma lei que mudou isso aí.
eu não vou, como eu falei para vocês, né, eu não sou especialista no tema, mas eu acho que talvez isso aí tenha mudado um pouco. Mas se foi 2017, a gente está falando de coisa recente, tá? Eu sei que isso aí, por muitos anos, foi proibido, então realmente eu não tinha essa certeza, não. A venda casada eu sei que continua assim. E dumping também. Pessoal, sobre CRM, mais dúvidas? Tem alguma coisa aí que a gente possa fazer? Eu vou deixar depois esse material com o professor e a gente consegue aí, eventualmente, eu acho que seria interessante pensarmos aí num caso, em alguma coisa que a gente consiga, numa próxima aula, falar um pouquinho e tentar entender como é que a aplicação disso poderia ser feita aí numa situação hipotética aqui no Brasil, empresas que a gente conhece e que a gente conviva. Acho perfeito uma próxima aula, professor. A gente se estender no assunto. Bem bacana o assunto. Bom, pessoal, eu vou, acho que assim, já que a gente finalizou aqui, eu quero agradecer a todos, prazer falar com vocês, quero agradecer a oportunidade, tá? Eu tenho aqui, eu vou deixar aqui o meu e-mail, caso eu possa ajudá-lo de qualquer forma, eu estou à disposição, tá bom? No chat. Foi, né? Todo mundo viu, né? Legal? Fechou? Bacana, professor. Muito obrigado, viu? Muito obrigada pela aula, professor. Valeu, pessoal. Professor, obrigada pelo conteúdo. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite, gente. Obrigado, boa noite, pessoal. Pessoal, gostaram? Alô? Sim, professor. Bastante. Ele enganou bem? Enganou, ele é bom, ele é bom. Ele é bom? Ah, vocês vão gostar da próxima palestrante que vai vir, mas ela é minha protegida. Se alguém falar mal, eu mato. Tá? Nossa, eu sou de ameaça. Ela é minha protegida, tá? Ela é fantástica, vocês vão gostar muito. Ela hoje ela foi da Nike, hoje ela é diretora na Alpargatas. E ela vai falar sobre segmentação de varejo, segmentação no varejo esportivo. Tá? E como se faz segmentação de mercado. Tá? É fantástica. Tá? O Thiago vai me mandar o material e eu mando para vocês, tá bom? Gente, por favor, avise o pessoal aí, então, da necessidade aí dos trabalhos e me mandarem, por favor, tá? E comecem aí a pensar no pai aí e nessas atividadezinhas que eu preciso dar a nota, hein? Ok? Ok, combinado. Muito obrigado, professor. Gente, uma boa final de semana. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau, professor.